Alô você meu produtor, aqui quem fala é o técnico em agropecuária Diego Rodrigues e hoje a gente vai ter que bater um papinho aí interessante, um tema super legal. Vamos falar sobre o bem-estar animal. E a minha ideia aqui, a minha proposta é fazer com que você entenda aí duas etapas super importantes sobre esse tema. A primeira etapa, onde a gente vai falar um pouco sobre o manejo, sobre aquilo que deve ser feito e implantado aí na sua propriedade, aquilo que deve ser muito bom, muito vantajoso para a sua criação. E a segunda etapa, que eu quero deixar bem claro aí também, é as motivações de você implantar o manejo que a gente vai falar na primeira etapa. Então, quais são as motivações, o porquê que se deve se deve implantar algumas dessas técnicas, algumas dessas observações dentro aí da sua propriedade. E fica bem claro aí que para a gente analisar a questão do bem-estar, a gente deve olhar um ponto externo. E esse ponto externo dentro desse primeiro panorama do manejo é a questão do ambiente. Onde o animal está, onde os bovinos estão, me referindo aos bovinos de sua propriedade. O curral. A gente bem sabe, né, e deve ser notório, que um curral mal planejado gera dificuldade no manejo e inclusive pode acarretar aí prejuízos financeiros. E aí a gente pode não colocar também como prejuízos, mas deixar de render aquilo que poderia render. E quais são aí algumas características do curral, do ambiente mal projetado? A gente tem a questão aí do piso, né? Não se pode pôr um piso escorregadio no curral. A gente também pode olhar que num curral não pode haver espaço para que venha poças de água, porque essas duas coisas podem acarretar num deslize ali, né, do animal e quem sabe uma fratura, e aí tirando toda a rentabilidade que aquele animal poderia gerar aí para a sua propriedade. Sem contar que objetos brilhantes dentro e ao redor do curral também são peças dispensáveis. É muito bom que não tenha, por conta da distração e também do empacamento aí dos animais. Isso aí dificulta demais na questão do manejo. Foi deixado bem claro, foi estudado um ponto super importante em que os animais, os bovinos ali, eles procuram sempre andar em círculo e retornar ao lugar onde eles estão. Então, com base nesse estudo, com base nesse parâmetro, foi desenvolvido um curral chamado curral anti-estresse. E seria muito legal, seria muito bom mesmo a implantação desse curral dentro da sua propriedade. Esse curral anti-estresse, ele contém as extremidades dele são arredondadas, e aí, sendo ali arredondadas, o boi ele sempre vai andar por aquele lugar e não vai sentir que está num lugar diferente daquilo que ele já esteve. Ele sempre vai andar daquela maneira. Isso vai melhorar muito na questão do estresse do animal. E aí a gente já está falando aí numa questão, digamos assim, física, né? Uma questão mental do animal, emocional ali do animal. A gente tem a questão também das vacas de leite, né? É óbvio, se uma vaca, ela não está no seu nível normal emocional, ela não vai produzir da maneira que ela poderia produzir. Ela tem a capacidade, mas não produz por conta de fatos externos e que podem ser mudados, podem ser resolvidos tais problemas. Outro ponto que a gente pode ver aí também, super interessante, é a questão do alimento, o que se coloca ali para o gado ali comer. Toda aquela ração ali que se coloca deve ser monitorada, e também a observância do comportamento tanto de vacas quanto dos bois, né, do bovino em geral,
o comportamento de cada um deles, porque essa espécie ela costuma muito ter sua rotina quase que inalterada. Então, quando se muda algum ponto, quando se muda algum fato dentro daquela rotina, daquele processo diário em que está estabelecido ali o bovino, é importante que se dê uma olhada, é importante que se verifique qual foi a mudança e qual é a causa daquela mudança rotineira ali do bovino, né? Porque pode ser um problema e pode acarretar na questão também da alimentação. E a gente sabe que se, por exemplo, uma vaca ela não come direito, ela também não vai produzir da mesma maneira. E a gente também pode pegar isso pro gado de corte, né? Se o boi não come da maneira devida, ele também não vai se desenvolver corporalmente da maneira em que o senhor deseja. Sem contar também que o estilo de manejo, aquilo que deve ser feito, qualquer tipo, não importa se o animal esteja ali em regime fechado ou aberto, é super importante que se respeite o período ali das 10 horas da manhã até as 17 horas ali já da parte da tarde, um momento aí em que, dependendo da temperatura, dependendo do local, fica muito mais calor, a temperatura está maior, e que dentro desse horário não se faça muito o manejo, não se faça muito a movimentação daquele animal. O importante, o ponto ali principal é que tanto para o gado de corte como também para a vaca, né, leiteira, eles se movimentem o menos possível, porque quanto menos movimento, menos desconforto, quanto mais conforto, mais rendimento. Esse aí é o ponto ali principal. E é super importante também, quando se fala de questão de temperatura, que quando se há um ambiente fechado, quando se há ali a criação num regime fechado, se tenha o controle da temperatura, especialmente no momento das horas mais quentes do dia. Quando não se é possível a utilização desse regime fechado, dessa criação em local fechado, quando não é acessível essa questão do controle de temperatura por uso de um termostato ou qualquer outro tipo de climatizador, né, vamos dizer assim, denominando aí qualquer outro tipo de climatizador, e essa criação ela é feita num local, num curral, um local aberto, onde se tem ali a interferência do sol. É super importante, é essencial que se tenha dentro daquele local ali um ponto de sombreamento, um local ali onde os animais eles possam estar ali durante o dia, durante essas horas mais quentes do dia, num local ali coberto, sem a interferência direta do sol, onde aí no lugar onde bate o sol, é óbvio, isso qualquer criança sabe, a temperatura é maior, mas isso pode trazer aí menos rentabilidade para a sua produção, e aí podendo trazer aí prejuízos ou até desvantagens financeiras dentro desse parâmetro. E então, dita todas essas coisas, chegando à etapa final do vídeo, nesse momento caberia-se muito bem uma pergunta feita por você que está assistindo. E essa pergunta ela seria: o porquê que eu devo implantar tais métodos, tais atividades? Por que eu devo levar em conta essas informações no momento da criação? É super importante a gente estabelecer alguns benefícios. O primeiro benefício, como já foi dito, é a questão do evitar acidentes, né? Ter um animal lesionado vai acarretar muito, tanto na questão do seu conforto, que já foi quebrado, quanto também da questão do seu rendimento. Então é um ponto super importante o evitar acidentes, o evitar o uso aí
evitar as lesões, né? Como foi bem dito. O segundo ponto é aumentar a produtividade. O aumento da produtividade, fazer com que o animal ele produza na capacidade dele ou até mais, é um ponto super importante para o criador. No meio da pecuária, e também a gente agora falando de mercado, né? Falando de uma coisa assim mais aberta, o produto de qualidade ele recebe sempre a preferência, né? Ainda mais no meio da pecuária. A preferência é sempre para aquele produto de maior qualidade. E a maior qualidade vai ser posta aí usando esses métodos, essas atividades de bem-estar animal. Isso pode trazer reconhecimento, né, externo para a sua propriedade, né? Um tipo de selo é posto aí para essas questões aí de bem-estar. E muito também dado esse selo para propriedades que possuem, como foi proposto aqui, a questão do curral anti-estresse. E aumentando aí o reconhecimento, é óbvio que também se aumenta a questão da demanda, né? A demanda vai ser, aliás, a demanda vai ser maior. Mais pessoas vão querer o produto que sai aí da sua propriedade. Então esses benefícios são gigantescos. Isso aí é o que muita gente procura, que muita gente busca, só que não se atenta para essas questões e para esses parâmetros de cuidado, de bem-estar animal. Então aqui ficou a dica do técnico agropecuário Diego Rodrigues, e siga essas dicas aí e muito sucesso para você, para sua propriedade, e cuide bem da sua criação. Até outro dia.